Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre Covid sem febre. A forma leve da doença infectou mais de 190 milhões de pessoas nas Américas até março de 2023, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde. No entanto, mais de 3 anos após o início da pandemia pelo coronavírus, surgiram diferentes variantes, modificando o padrão de sintomas e deixando dúvidas sobre as possíveis manifestações clínicas da Covid-19. Esclareço as principais questões ao longo deste podcast e comento também sobre o que fazer, qual o tratamento para a doença e como a telemedicina ajuda nos cuidados. Sobre existir Covid sem febre. Sim, existe. A infecção pelo coronavírus pode desencadear diferentes sintomas, ou nem mesmo provocar manifestações clínicas. Falo das pessoas assintomáticas que, embora sejam capazes de transmitir o vírus, não percebem qualquer sinal de contaminação. Segundo define a Organização Mundial da Saúde, um caso assintomático de Covid-19 é um indivíduo que está infectado mas não desenvolve sintomas de Covid-19. Estes indivíduos testaram positivo, mas não desenvolveram sintomas como febre, tosse ou dificuldade respiratória. Há ainda os casos pré-sintomáticos, em que os sintomas só aparecem dias depois da contaminação pelo vírus. Sobre os sintomas da Covid sem febre. Embora haja casos de Covid sem febre, nem sempre eles são assintomáticos. Podem surgir outros problemas de saúde por causa da infecção, incluindo tosse persistente, com ou sem catarro, dor de garganta, perda de olfato ou do paladar, diarreia, dor na barriga, calafrios, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço extremo, fraqueza muscular, falta de apetite. Esses são sinais da maioria dos casos, que se expressam de forma leve ou moderada. Já a Covid grave pode provocar falta de ar, pressão ou aperto no peito junto à saturação de oxigênio menor que 95%, características da síndrome respiratória aguda grave. Além de lábios e pontas dos dedos azulados, confusão mental e sinais de desidratação. Como saber se tem o Covid sem febre? A presença de um ou mais sintomas que descrevi acima deve acender o sinal de alerta para a Covid. Principalmente se você esteve próximo a uma pessoa que tenha testado positivo para o coronavírus. De qualquer forma, a doença só é confirmada por meio de testes de Covid. Atualmente, existem 3 opções disponíveis no Brasil. RT-PCR detecta a presença do RNA, o material genético do vírus, em amostras de secreção respiratória. É realizado apenas por profissionais de saúde, de preferência até o 8º dia depois do início dos sintomas. A análise da amostra é feita em laboratório, com resultado liberado em até 72 horas. Teste rápido de antígeno, TRAG identifica proteínas produzidas durante a fase de replicação viral, presentes em uma amostra de SAB nasal ou nasofaringe. Tem maior eficiência quando é feito durante a fase aguda da Covid, entre o 1º e 7º dia em pessoas com sintomas, ou a partir do 5º dia do contato com pessoas que testaram positivo. Também deve ser feito por profissional de saúde, mas dispensa a análise em laboratório e tem resultado rápido, em até 20 minutos. Autoteste de antígeno, ETAG pode ser feito em casa, conforme as instruções do fabricante para a coleta de saliva ou amostra nasal. Assim como o teste de antígeno, tem maiores chances de detectar a Covid quando realizado entre o 1º e o 7º dia em pessoas com sintomas, e a partir do 5º dia para assintomáticos. O resultado é apontado no próprio material do kit do teste, em até 20 minutos. Sobre o tratamento para a Covid. O tratamento depende da gravidade da infecção. Casos leves e moderados podem ser cuidados em casa, mantendo repouso, reforço na hidratação e alimentação saudável para ajudar o organismo a se recuperar. Por vezes, podem ser administrados medicamentos que diminuem o desconforto dos sintomas, como analgésicos, antialérgicos e xaropes para tosse. Já os casos graves pedem internação para a administração de fármacos mais potentes, como antivirais, suplementação de oxigênio e monitoramento médico. Telemedicina no atendimento à Covid. Uma vez que haja suspeita de Covid, é importante manter o isolamento social, evitando expor pessoas próximas ao vírus.
Lavar as mãos com frequência e usar máscara facial também ajuda a barrar o avanço da doença. Ainda que não esteja com sintomas graves, diante de um teste positivo ou contato recente com uma pessoa contaminada, é importante buscar orientação médica. Isso pode ser feito via consulta online ou presencial, sendo que o atendimento à distância oferece maior comodidade. Com a plataforma de telemedicina Morte, você nem precisa agendar uma teleconsulta para ser avaliado pelo clínico geral. Basta utilizar o serviço de plantão médico, disponível a qualquer hora do dia ou da noite, incluindo feriados e finais de semana. É só preencher um pequeno formulário, se for o seu primeiro acesso, para receber assistência de qualidade sem sair de casa. E esclarecer dúvidas sobre os sintomas, cuidados necessários durante o tratamento e quais os sinais de piora da infecção. O contato é feito por videoconferência numa sala virtual exclusiva, a fim de preservar o sigilo médico e permitir uma avaliação completa. O sistema possibilita que o médico crie encaminhamentos, atestados, receitas digitais e outros documentos que são enviados para você assim que o encontro é finalizado. Caso necessite de acompanhamento com especialistas ou outros profissionais de saúde, você também pode agendar uma consulta online em minutos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte para ser atendido no conforto da sua casa.